Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Analistas políticos discutem um medo quanto às eleições de 2022 que precisa ser levado muito a sério, olhando para o passado recente, para as eleições de 2022, eleições municipais, quando, em São Paulo, um outsider saído do nada, uma figura obscura, um picareta renomado, Pablo Marçal, surgiu de parte alguma e quase chegou ao segundo turno com grande risco de derrotar o prefeito de São Paulo, ou Guilherme Boulos, e se tornar prefeito da capital paulista. A entrega do segundo maior orçamento da União a alguém como Pablo Marçal, com uma capivara quilométrica. E esse mesmo medo volta a assolar o cenário político após a Operação Contenção no Rio de Janeiro, que promoveu uma matança, perpetrou um crime de lesa humanidade, mas, ao mesmo tempo, conferiu um salto impressionante na popularidade de Cláudio Castro, um governador que chegou meio que por acidente ao cargo. Ele era vice de Wilson Witzel e quando Witzel sofreu um processo de cassação, o Castro assume. Mas a história do Castro remete à década passada, entre 2017 e 2021, quando ele se envolveu em vários crimes, como vereador e depois como vice-governador na chapa de Witzel, já no primeiro ano, 2019, da nova gestão fluminense. O Cláudio Castro foi acusado com provas em vídeo e com testemunhos, com delação, de que recebia propina. Há vídeo de ele deixando um local com uma mochila que teria mais de 100 mil reais de propina, e quem pagou a propina o acusa a um processo desencadeado pela Polícia Federal, que está agora no STJ e que ameaça voltar à tona, porque Cláudio Castro é, sim, uma ameaça num momento em que a direita está conflagrada, a direita não se entende, é cobra comendo cobra, e enquanto isso o Castro diz, após a sua disparada nas pesquisas gerada pela matança, que agora ele tem luz própria e não precisa do bolsonarismo. Minha amiga, meu amigo, vamos assistir a essa reportagem que mostra o lado mais sombrio da eleição do ano que vem. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Imagens em poder do Ministério Público mostram um encontro entre o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, e um empresário preso acusado de corrupção. Os investigadores suspeitam que o encontro tenha sido para pagamento de propina. A reportagem é de Marcelo Bruzzi. O registro é da câmera de segurança de um shopping da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na manhã do dia 29 de julho de 2019, o então vice-governador do Rio, Cláudio Castro, chega com uma mochila. O outro homem que aparece na imagem é o empresário Flávio Chadu, dono da Servilog Rio. Os dois sobem juntos em direção à sede da empresa, que tinha contratos milionários com a Fundação Leão 13, responsável por projetos sociais e subordinada ao vice-governador. Um dia depois desse encontro, o empresário Flávio Chadu foi preso na Operação Catarata do Ministério Público do Rio.
Um outro alvo foi Bruno Campos Selem, administrador da Servilog e braço direito de Xadu. Selem fechou um acordo de delação, já homologado pela Justiça, e envolveu diretamente o nome de Cláudio Castro no desvio de dinheiro público. Em depoimento, o funcionário da Servilog revelou que no dia 29 de julho, véspera da prisão dele e de Flávio Xadu na Operação Catarata, Cláudio Castro foi até a Servilog e recebeu de Xadu o pagamento de propina. O prefeito Marcelo Crivella sabia que estava atendendo um pedido político do vereador Cláudio Castro, que foi uma troca pela eleição do aumento do IPTU. Isso é claro, foi uma troca. Prefeito, eu voto essa medida impopular do aumento do IPTU, o senhor lembra disso? Em troca do senhor me dar os 2 contratos. Mas ele não participou das distribuições? Não, de dinheiro não. Ele só sabia que foi uma contrapartida direta. Olha só, você tira daqui e eu voto ali pro senhor. Lá, esses 2 contratos na SubPD passaram a dar capital político e propina pro então vereador Cláudio Castro, lá na SubPD em 2017 para 2018. Tá. O Risco Castro desenterra o crime da mochila. Cláudio Castro virou herói após sua polícia matar geral. Há risco de ele virar o novo Pablo Marçal, mas mochila de propina pode impedi-lo. Em 29 de julho de 2019, então vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitou o empresário Flávio Xadu, dono da Servilog, empresa com contratos milionários junto à Fundação Leão 13, ligada ao governo estadual. Imagens de câmeras de segurança do shopping Downtown, na Barra da Tijuca, capturaram o momento em que Castro chega às 9h14 da manhã com uma mochila nas costas. Sobe ao escritório da empresa com Xadu às 9h26. Após cerca de 1 hora, às 10h33, sai carregando a mesma mochila na mão esquerda. O gesto de despedida parece casual, mas no dia seguinte, 30 de julho de 2019, Xadu foi preso na Operação Catarata. A operação investigou desvios de até 32 milhões de reais na fundação. Um delator, Bruno Selem, ex-funcionário da Servilog, revelou ao Ministério Público do Rio que a mochila continha 100 mil reais em propina. O valor faltou no cofre da empresa após o encontro. Castro negou veementemente, alegou que o conteúdo era chocolate para um amigo e processou o delator por calúnia. As imagens mostram o elevador e a saída com a mochila. As investigações avançaram nos anos seguintes. Em setembro de 2020, reportagens detalharam a delação de Selem, que apontava propinas recorrentes a Castro desde a sua época de vereador. Em 2022, novas revelações surgiram. Castro teria recebido propinas como vereador e vice-governador. A Polícia Federal entrou em cena em 2023 e 2024. Relatórios indicavam que o governador embolsou 326 mil reais e 20 mil dólares em propina via Servilog. O indiciamento de Castro por corrupção foi noticiado. O processo, porém, foi trancado no STF, até porque o Castro era governador e não pode ser processado por nada nesse momento. Mas o fantasma da mochila persistiu. Castro conseguiu virar o jogo com a mega operação contenção. Pesquisas de novembro registraram sua aprovação em 40%, a maior desde 2021, com 57% dos cariocas apontando a operação. O Castro surfou na onda de truculência. Agora está sendo comparado a Pablo Marçal. O outsider bolsonarista quase chegou ao segundo turno em São Paulo em 2024. Marçal atraía o eleitorado sedento por lei e ordem. Foi nesse contexto de euforia que, em 6 de novembro de 2025, o Castro se declarou emancipado do clã Bolsonaro. Afirmou a aliados que agora teria luz própria e poderia voar solo, sem depender do ex-presidente ou do bolsonarismo. Essa independência veio em meio a reviravoltas no Tribunal Superior Eleitoral em 5 de novembro. O pedido de vista concedeu 30 dias a Castro para avaliar a sua defesa, o suficiente para empurrar o julgamento para 2026. Mas essa emancipação de Castro não é libertadora. É o ovo da serpente chocando. Ao legitimar a matança policial
como estratégia eleitoral, governadores como Castro corroem as bases da democracia liberal. A igualdade perante a lei e a moderação estatal são as vítimas. Cláudio Castro virou herói após sua polícia matar geral. Há risco, porém, de ele virar o novo Pablo Marçal, mas a mochila da propina pode impedi-lo, entre outras coisas. Castro é o mais novo candidato a Nayib Bukele, autocrata de Salvador. O crime da mochila pode ajudar a parar outro corrupto truculento, ao melhor estilo Jair Bolsonaro, antes que ele rasteje até a presidência da República no ano que vem. Bom, esses vídeos que você viu mostram um encontro em que, segundo o delator, Cláudio Castro recebeu 100 mil em propina. Você vê que a mochila era grande, parecia pesada, ele nem carregava nas costas, carregava ao lado do corpo. E então essa história de que ali continha chocolate teria que ser alguns quilos de chocolate dentro da mochila, né? A Globo News teve acesso a esses vídeos e divulgou isso lá em 2021. Veja como as coisas não andam, né? O Cláudio Castro, depois em 2024, o número aumenta. Ele teria recebido 326 mil e 20 mil de propina quando era vereador e vice-governador, segundo o relatório da Polícia Federal. Ele recebeu os pagamentos indevidos pelo menos 7 oportunidades entre 2017 e 2019. E há indícios suficientes da prática de crimes cuja dinâmica envolve a atuação de Cláudio Castro. Veja que ele foi indiciado pela Polícia Federal, não é pouca coisa. O delator diz que encontro de Cláudio Castro com o empresário preso teve 100 mil de propina e está aí falando isso. Cláudio Castro processou, o processo não andou, ninguém sabe do que se trata. A Polícia Federal indiciou o Cláudio Castro no ano passado, sob suspeita de corrupção no governo do Rio. Mas ele atingiu a maior aprovação desde 2022, após a Operação Contenção. Datafolha mostrou alta de 40% na avaliação positiva do Cláudio Castro. E a reprovação também atingiu recorde, mas no saldo ele ficou melhor na fita do que parecia. A reprovação atingiu recorde de 34%, considerando o governo ruim ou péssimo, e 23% avaliam como regular. E aqui saiu uma pesquisa hoje da Quest que mostra que o Cláudio Castro, entre todos os governadores que se candidatam a ser o sucessor de Bolsonaro, Cláudio Castro é quem se saiu melhor, acima do Tarcísio. Então veja bem, minha amiga, meu amigo, ele foi ousado e truculento o suficiente para promover matança muito maior do que a que o Tarcísio Nunes vem promovendo em São Paulo. Logo, logo, o Tarcísio, para vencer a eleição, vai promover uma operação sangrenta, também aqui em São Paulo, para disputar com o Cláudio Castro no ranking da matança. É aterrador, não é? A vista no TSE fez o Castro ganhar tempo da cassação, que poderia torná-lo inelegível. Esse processo precisa andar também, e a investigação da mochila da propina. Ministros do TSE avaliam plenário dividido sobre o pedido de cassação de Cláudio Castro. O governador do Rio nega as irregularidades, mas, seja como for, é mais irregularidade de uso de servidores. Quer dizer, o sujeito tem uma ficha corrida larga, ele usou servidores pagos com dinheiro público para fazer a sua campanha e dos aliados em 2022. E agora ele se diz emancipado do clã Bolsonaro após a operação no Rio. Olha isso. Em conversas com aliados próximos, Cláudio Castro deixa claro o peso que a operação no Rio contra o Comando Vermelho teve para colocar sua relação com a família Bolsonaro em outro patamar. O governador avalia que se emancipou do ex-presidente e de seus filhos e que tem força para fazer voo solo. Então, aí
ele com uma força maior que até do Tarcísio, para ele querer disputar a presidência da República não custa nada. E apoio não vai faltar. Os ministros estão divididos quanto à cassação e ele agora se diz emancipado. E esses governadores todos que aparecem aqui nesse ranking do Instituto Quest, eles estão chocando o ovo da serpente ao apoiar a matança policial de Castro. A estratégia busca ganhos eleitorais, mas corrói as bases da democracia. Legitimar a violência pode favorecer um novo outsider, mais radical e sem amarras a partidos. Com muito desembaraço, governadores de direita organizaram um espetáculo para anunciar o que chamaram de Consórcio da Paz, motivado pela operação policial mais letal da história, que deixou 121 mortos. Parecia a oportunidade perfeita para transformar uma operação mal sucedida, porque apenas 20% dos mandados de prisão foram cumpridos, em uma arma contra Lula, especialmente quando aliados de Bolsonaro sob reserva mostram cansaço com a pauta da anistia. Há sempre o risco, porém, de governadores choquem o ovo da serpente. Se apostam em normalizar a matança para colher ganhos eleitorais, podem se surpreender com um novo outsider ainda mais radical, que é o Castro, e sem amarras a partido. A desconfiança nas instituições é terreno fértil para personagens desse tipo. Nas eleições da capital paulista em 2024, o Pablo Marçal desbaratinou a campanha do Ricardo Nunes e avançou sobre o eleitorado de Bolsonaro, que é o que o Castro pode fazer, porque esse eleitorado de Bolsonaro não tem dono, nem o Bolsonaro é dono. Veja que em 2024 esse eleitorado ignorou o Bolsonaro e queria votar no Marçal. Então, minha amiga, meu amigo, não se deixem, não podemos nos deixar tomar pelo engano de que o Cláudio Castro não é uma figura muito perigosa e talvez a mais perigosa neste momento no Brasil.